Não dá para pensar em lançar um produto novo, um serviço novo, sem reconhecer o espírito do nosso tempo, o Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que foi popularizada pelo filósofo Hegel e que traduz a expressão latina genius seculi, o espírito guardião do nosso século. Ela se refere ao clima cultural, intelectual, moral, que é predominante em uma determinada época histórica. O Zeitgeist é uma expressão da mentalidade coletiva de uma sociedade em um determinado momento histórico. Ele reflete suas preocupações, valores, crenças, aspirações. É um dos 9 marcos de observação que a gente utiliza para conceber os possíveis cenários futuros e talvez seja até o filtro mais importante para a gente avaliar se uma nova ideia pode prosperar no momento presente e no futuro próximo. Entender o Zeitgeist de uma época, ele é um conceito que pode fornecer insights sobre tendências sociais, as transformações culturais e as ideias predominantes no momento em que a gente vive e que podem ou restringir ou impulsionar a inovação. É importante a gente observar que, apesar de a gente viver o fenômeno da globalização, pode existir diferenças significativas nos Zeitgeist de cada região. E mais importante que isso, quando eu tento observar o espírito do nosso tempo, a minha visão ela vai ser sempre de uma perspectiva ocidental. Mesmo que eu tente me aprofundar no estudo de outras culturas, o meu repertório pessoal é ocidental. Então eu estou condenado a interpretar os símbolos, os seus significados, a partir dessa perspectiva. Mas o que a gente poderia dizer, então, que comporia o Zeitgeist ocidental, ou o espírito da nossa época, na perspectiva ocidental? Em primeiro lugar, uma lista, eu colocaria o que chamo de romantismo 2.0, que é uma herança evolutiva da era vitoriana, e com todos os seus contrastes, né? E se hoje a gente contesta a moralidade, a rigidez social daquela época, a gente abraça, por outro lado, o individualismo, que agora está exacerbado, e a valorização dos sentimentos e emoções pessoais. O mundo gira em torno de cada um de nós. Muitas das transformações sociais que a gente acompanha hoje têm sua origem na ideia de casamento por amor, que ganhou força no século XIX e passou a ser predominante no século XX, modificando completamente o conceito de família, as relações pessoais. Uma das consequências disso é a erosão da coesão social, a rejeição das instituições e tradições, novas estruturas familiares, relações pessoais superficiais, desconfiança. Um dos principais desafios que precisaremos enfrentar nos próximos anos, se a gente quiser caminhar rumo a futuros melhores, é esse. Precisamos de uma revolução copernicana social para voltarmos a considerar a relevância da vida em sociedade e estabelecermos novos contratos sociais. Outro aspecto relevante do Zeitgeist atual são os avanços tecnológicos, claro, né? A internet, as mídias sociais, a computação em nuvem, a inteligência artificial. E esse movimento também começou na era romântica, com o início da Revolução Industrial, mas agora ele é mais acelerado e com implicações sociais mais profundas, porque afeta a maneira pela qual a gente se informa e que nos comunicamos também, né? Já a conscientização ambiental é um fenômeno mais recente, da segunda metade do século XX, que vem ganhando força. Estamos falando aqui das mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental, economia circular e outras ideias que já permeiam as grandes decisões da sociedade. Igualmente recente é a preocupação com a diversidade e a inclusão social, que também deriva do romantismo que mencionei no início, e resulta em um outro aspecto dos Zeitgeist, que é o ativismo político, marcado pela polarização, populismo, participação política, manifestações, descontentamento. Nesse início do século, observamos o crescimento de forças políticas autoritárias, ameaças à democracia
legislações que são mais restritivas à liberdade de ser e de se expressar, uma espécie de movimento reativo às forças transformadoras da sociedade que vinham ganhando terreno desde a segunda metade do século passado. Observamos também transformações no trabalho, na economia, em parte derivadas das novas tecnologias, em parte dos novos desejos individualistas. Temos aqui automação, trabalho remoto, gig economy, e-commerce, empreendedorismo e também estabilidade, segurança, novas competências e habilidades são requeridas. E, por último, mas não menos importante, se o romantismo nos trouxe momentaneamente um novo sentido para a vida, o amor, ao rejeitarmos instituições e tradições, a gente acentua o individualismo, passa a buscar novas respostas na espiritualidade, na religiosidade e defesa de causas. Para o Brasil, em particular, eu acho que vale a pena considerarmos alguns aspectos que nos diferenciam da média do mundo ocidental. Diversidade étnica, cultural e religiosa. Desigualdades sociais acentuadas. Educação deficiente. E engajamento político acentuado. E a corrupção. E, além disso, legislações mais complexas e cada vez mais contrariando o artigo 5 da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E com forte tendência a interferir nas relações pessoais, familiares e nos direitos individuais, o que está criando uma insegurança jurídica. Essas particularidades dão um tempero brasileiro para o nosso Zeitgeist. Mas e o resto do mundo? No Oriente? Lá, estamos falando de outros sistemas de valores, crenças religiosas e filosóficas, além de tradições culturais únicas e muito distintas das nossas. Eu não me sinto capaz de compreender em profundidade e, por isso mesmo, não me arrisco a tentar explorar o Zeitgeist oriental. Apenas como referência, eu observo que valores como respeito à autoridade, coletivismo, tradição, parecem ser mais fortes lá e resistem ao tempo. Entretanto, o Oriente tem experimentado rápidos avanços econômicos e tecnológicos também, e, em muitos aspectos, se ocidentalizando a partir das relações comerciais. Sobre o Oriente Médio e a África subsaariana, eu sei menos ainda. Mas eu estou certo de que boa parte do que a gente listou aqui como ponto relevante do nosso Zeitgeist não se aplica por lá. Acho que eu posso resumir o Zeitgeist ocidental do século XXI em 3 palavras: amor, mudanças e robôs, com o mundo girando em torno de cada um de nós. Num próximo encontro, a gente pode conversar sobre as ideias que alguns grandes pensadores têm sobre o espírito do nosso tempo.